Bom dia meninas, Érica, Maiara, Fernanda, Mariana, tudo bem com vocês? Nossa, eu tava vendo a hora que meu computador não ia conectar. Vocês viram? Acho que tava parecendo que eu tava tentando conectar, né? Eu falei, ué, gente, do que isso? Agora a chuva de granizo foi ontem, ele tá tendo chilique agora por conta de quê? Só por Deus. Eu falei, só faltava. Ó, gente, a mensagem avisando que minha conexão tá muito ruim. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, só um minuto. Que coisa! É difícil ter esse problema aqui. Eu já sei por quê, porque ontem eu falei com a Vivo, eu preciso de um técnico aqui em casa para colocar mais um ponto, sabe? Parece que é você falar de negócio assim que começa a pipocar problema, né? É só um pouquinho. Tá te dando mal aí? Vamos com fé. Érica falou, você estava dentro do carro, Érica, quando começou a chuvarada? Sério? Nossa, eu estava prestes a entrar na aula das 18 horas. Tem uma turma que eu tenho aula às 18 horas. Minutos antes também. Eu falei, não vou conseguir dar aula, porque o granizo batendo na janela tava um barulho e não tinha como competir com ele. Ele ganhava tranquilamente de mim. E olha que eu falo alto. Foi naquela região, Érica, que choveu bastante, que parecia neve. Ficou até com medo. Gente, eu tenho uma coisa, acho que meio bruxa em mim. Eu acho lindo tempestade. Adoro. Eu acho, assim, uma beleza da natureza. Mesmo uma pessoa... Eu acho que sou que nem aquelas crianças de educação infantil, quando chove que fica atacada. Quando chove, eu fico falando, gente, que espetáculo, que lindo, eu acho bonito de ver. Claro, né? É óbvio, quando tem muitos, né, que causa estragos, tudo, né, para as pessoas, claro que a gente não vibra com esse tipo de coisa. Mas a beleza da natureza em si, da tempestade se armando, tudo ficando escuro. Nossa, acho lindo, lindo. Dá um bem doida. Mas tudo bem, passaram bem. Você também gosta, Mariana? É. Você sabe, Mariana, que nesse negócio de Dia das Bruxas, Halloween, não sei o quê. Sabe que há muito tempo, foi em 2010 isso, gente. Eu trabalhava na universidade já, foi o primeiro ano que eu entrei lá. Mas eu ficava lá na sede da Ângelo Sampaio, onde tinha os cursos de tecnologia na época. Me deixaram isso aqui em cima da minha mesa, olha isso, gente. Sou 51% princesa e 49% bruxa. Portanto, não me irrite. Só por Deus, né? E até hoje, nós estamos em 2020, fazem 10 anos. Eu não sei quem deixou isso na minha mesa. Fiquei louquinha da vida, né? Quando eu desci, eu falei, como assim, gente? Pessoas que me deixar um negócio desse? E fiquei brava até, porque tudo bem, tinha mais princesa do que bruxa ali, mas fiquei brava com a ideia da bruxa, né? Nos dias de hoje eu falo, gente, tão bonita essa ideia da bruxa, depois que vai estudar um pouco com relação a isso, né? Quem eram as bruxas, tudo, não sou uma estudiosa, mas até por conta do Halloween li bastante coisa até sobre isso. Eu falei, olha, né? Então sou mais bruxa mesmo. Né? Que isso é aquela coisa de que seria o bruxo nos dias de hoje, né? Alguém que quer fazer diferente, que sofre. Vou fechar só um minuto. Peraí. Meu filho está em aula também, estou atrapalhando ele. Que sofre com as mudanças, mas que consegue se reinventar, briga. Isso brigou. Então tudo bem, vou admitir. Que aquele negócio que me deu, que até hoje não sei quem é, eu falei, tem um pouquinho de razão. Pois então, Mariana, eu naquela época, eu gosto de analisar isso, né? Naquela época eu fiquei louca com isso. Porque eu era mais princesa do que bruxa, mas eu já fiquei louca com o termo bruxa, né? Porque é engraçado, né? O termo bruxo. O que é o termo bruxa, né? Parece, sua bruxa. Parece estar xingando o outro, né? Que nem judiação, que nem falar sua vaca. Tadinha da vaca, né? Depois a gente vai analisar mesmo aquela coisa, não, gente, peraí, né?
Vamos entender o que que é isso, não é verdade? Né? Bem interessante mesmo. Também, mesmo papel. Bom dia, Fran. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui conversando. Pensa, gente, conversando de bruxa. Por que caiu nesse assunto? Eu entro nos assuntos que só por Deus, né? Vocês me aguentando aí do outro lado. Gente, vocês abrem um vídeo e falam assim, ó, Isa, deu de história. Para de falar bobagem. Agora foi bobagem total, né, gente? O que a gente tá falando aqui? Mas tentando fazer uma ligação para não parecer tão louca, né? Mas tem a ver com aquela coisa de, né, de crescer sempre com a princesa, a Branca de Neve, a Bela Adormecida, bonita, linda, esperando o príncipe, e o mundo atual em desconstrução, né? Que não é essa a realidade. Né? Não quer dizer que não possa ser, que você não possa casar, ter teu príncipe, não é isso, né? Mas não é mais esse mundo, não é verdade? Essa coisa da princesa, de esperar alguém que te faça super feliz. Isso não combina mais, né? Não esperar ninguém para te fazer feliz, né? Não, de novo, a gente foi casada 2 vezes, continuo acreditando muito no amor, amo, né? Mas não é alguém que vai te fazer feliz se você não fizer, não é verdade? Eu vi a linha verde, Érica. Agora voltando ao assunto do granizo, vi. Parecia que estava no Canadá, né? De tanto que caiu granizo lá, né? A Ariana diz: nunca achei princesa interessante, justamente por elas não fazerem nada. Achava as bruxas muito mais legais. Concordo plenamente. Uhum. Bem isso mesmo, né? Também achava. Gente, vocês viram aquela série da Netflix, a Once Upon a Time, lá, que Era Uma Vez? Que fala da desconstrução dessas histórias, né? Infantis. Ai, Mariana, vi todos os episódios com meu filho quando ele tinha 10, 11 anos. Todos. A gente maratonava isso. Teve até o aniversário dele do Once Upon a Time, de tanto que a gente gostava. E mostra, né, um outro olhar das histórias, retrata um pouquinho dá a impressão que é até que é a verdade, né? Enfim, são histórias, né? Tem a ver com mitos também, a parte de filosofia. Tem até um livro de psicanálise sobre isso. Ali, Psicanálise dos Contos de Fadas. Eu li isso, gente, quando eu ganhei esse livro, deve estar fazendo uns 20 anos quase. Tem até que ler de novo para saber o que a Isabelle pensa disso agora. Porque muda, né? Dependendo da época da tua vida, né? Por Deus do céu, gente. Então tá bom. Viva as bruxas, então, né? Para quem gosta das princesas, também viva as princesas. Mas e nesse agora, eu falei isso porque nesse do Once Upon a Time tinha a rainha malvada lá, que era a Regina. Gente, como ela era espetacular. Total torcia pela rainha malvada, total. Né? Porque ela chorava, ela brigava. Sim, ela fazia o mal, sim. Mas quem que era, e mostra, né, tinha esse olhar na série de ninguém é bom o tempo inteiro, ninguém é mal o tempo inteiro. Muito, muito humano, né? Afinal de contas, a gente tem um ladinho também tem? Um ladinho assim do tipo, pequenininho assim, aquela do fundo. A gente não consegue ser 100% totalmente bom, né? Ou consegue? Eu dou uma escorregada, gente. Bem escorregada. Ontem tinha que falar com esse negócio da Vivo para vir aqui em casa um técnico. Gente, eu não conseguia falar com um técnico, eu não conseguia agendar uma visita. Fiquei uns 40 minutos, penso uma pessoa possuída. É o meu lado mal, ficou louca. Eu não conseguia falar. Falei, gente, a gente tá na era da informação, você não consegue, liga naquelas números lá e cai em tudo que é código e nada. Falei, minha Nossa Senhora do céu. Daí consegui. Daí depois me acalmei. Eu tava louca. Fico louco com a Vivo também, prof. Ai, que bom escutar isso, mas era pra não me sentir sozinha. Pensa em uma pessoa que fica brava, sou eu ter que falar, ah, era você também é assim? Nossa, eu também, mas assim, não tinha problema, eu só queria um técnico aqui, sabe aquela coisa? Gente do céu, né? Não, e eu não posso falar do- da Vivo, que desde que eu mudei pra Vivo aqui em casa, eu não tenho mais problema. Isso já faz uns 2 anos, acho. É excelente, adoro a qualidade
né, deles, de internet, tudo comparado ao que eu tinha antes, ficou muito melhor e pagavam, né, na época era o mesmo preço, nem sei nos dias de hoje. Mas precisar de qualquer coisa de telefonia, que não seja comprar, né, porque se você quiser comprar, você tem 20 milhões de opções, né, para conseguir falar com alguém, né? Mas se você quer falar alguma coisa técnica, tal, algum problema, minha Nossa Senhora, né? Daí eu tenho alma de bruxa mesmo, a coisa de gritar, falo um monte de palavrão, mas depois eu me acalmo bem rápido. Eu sou aquela coisa, eu faço um escândalo, depois eu já fico de boa. Já tomo um chá de camomila, e tomo mesmo todas as noites, tomo um chazinho de camomila para relaxar os ânimos, tudo, e partiu dormir, gente, né? Deixa eu mostrar o que está comigo aqui na aula, porque eu estava usando uma outra turma do primeiro ano. Gente, era eu ontem falando com a Vivo. Esse dinossauro era eu, gritando. Não, não fui mal educada com a atendente. Mas era eu tendo um chilique. Atendendo, coitado, não tinha culpa, né? O robô. Descontado robô. Prometo que é o último. Aí liga, cai a desgraça da ligação. Aí volta de novo na ligação, daí tem o robô lá do outro lado, filha da mãe. Daí o robô ainda falava assim, percebo que você já esteve aqui há pouco menos de 1 minuto. Falei, é? Você sabe que eu tô aí? Que eu já estive aí? Como é que não sabe que meu problema não foi resolvido? E daí ele falava, seu problema não foi resolvido ainda. Eu falei, cara, tá me escutando. Robô, filha da mãe. Mas avaliei mal o robô. Não gostei da ideia do robô. Fiquei brava com ele. Esse robô tá louco. Érica, você toma o quê? Chá de camomila também? É bom, né? E eu tomo também. Ainda mais depois à noite, nos dias que eu tenho aula à noite também, daí depois à noite eu saio da aula, assim, né? De manhã, ainda com a turma da manhã, eu sou mais tranquila ainda, mas à noite eu tô mais atacada. Daí eu saio da aula fervendo, daí eu tenho que tomar um chazinho pra relaxar, diminuir os ânimos, centrar e conseguir ter uma noite de sono em paz. Ai, que horror. Vamos lá. Me desculpe essas conversaradas fiadas aqui, que ninguém merece. Ai, vamos. Bem, estamos lá. Meu Senhor Deus do céu, né, gente? Se for contar a semana de provas, a gente já tá na penúltima aula, né, com a turma de vocês. Estava organizando as coisas da aula de vocês ontem, falei, Senhor Deus. Gente, uma coisa que me deixou muito feliz. Muito. Não que eu não goste de fazer prova, eu gosto de prova. Mas a Val liberou, né, os professores que não quisessem fazer a prova naquele formato da semana de provas poderiam liberar, poderiam fazer alguma coisa diferente, enfim. Adoro, né? Porque daí a gente pode fazer coisas até mais interessantes, mais rápidas aqui. Essa que é a ideia, tá? Então, para essa disciplina, Fran, já te dou a palavra, tá? Só um pouquinho. Para essa disciplina, a gente vai continuar com o projeto, que a gente já estava, né, desde o início falando, e daí a gente vai fazer algumas atividades de gamificação, que vão acontecer durante a live, mas para quem não pode participar da live, vai poder participar também depois, tá? E daí, aquela coisa de cumprir com a semana de provas, de postar a prova, devolver a prova, isso não vai ter mais nesse sentido. Tá? Vai ser num formato diferente, que sim, né, foi bem em cima, né, a Val deu essa notícia, eu fiquei sabendo sobre isso na sexta-feira, então por isso que eu não avisei vocês antes, logicamente, senão já teria avisado. E daí a gente faz com o que tem ainda de tempo, tá? Mas aí não fica aquela neura da semana de provas, vai ter o prazo da semana de provas para terminar essas atividades, mas são atividades menores, mais pontuais. Fala, Fran. Eu tenho uma coisa para falar, professora. Uhul! Sensacional, Fran. Fran, e não sei você, mas como eu disse, eu não sou contra a prova. Mas todo mundo junto, numa semana, eu ficava louca com a quantidade de caracteres. Pensa uma pessoa possuída virando um dinossauro que tinha que contar caractere. Eu falava, meu Deus, contar caractere. Como é que eu vou saber a quantidade? Para que contar caractere? O que isso tem a ver? O que isso vai melhorar um sistema de avaliação? Né? Ficava bem louca com isso, bem possuída mesmo. Então,
é assim, né? Ainda mais, né, quem está aqui, quem consegue estar assistindo a live, consegue aproveitar, é isso, né, gente? É o aprendizado para vocês. Então, precisamos gerar uma nota? Precisamos, mas vamos fazer aqui, né? Junto, com pequenas atividades fora, mas a ideia é mais de essa coisa do aproveitar o momento aqui, junto. Okay? E do jogo, até porque algumas pessoas, não só da turma de vocês, mas da turma da noite, foram me mandando dúvidas, né? Então, eu até atualizei o do jogo, coloquei em vermelho ali as coisas que eu alterei, que foram as dúvidas que foram aparecendo, né? Então, são jogos, né, que ajudam no desenvolvimento do raciocínio lógico. A gente está falando muito dos processos mentais, né? Hoje a gente continua também falando dos processos mentais. Então, a gente está muito nessa ideia, né? Não é simplesmente jogo pelo jogo, né? O que isso vai estar ajudando no desenvolvimento do raciocínio lógico? Podem ser jogos que existam, né? Mas com a justificativa da sua utilização, com algo diferente, inovador. Não pode ser um jogo de dominó? Pode, sem problema, né? Mas qual foi o detalhezinho que vocês colocaram nessa proposta? O que ficou de diferente? O que vocês pensaram um formato diferente do dominó? Estou usando a ideia de um clássico do dominó, mas para qualquer coisa, né? Pode ser jogo eletrônico que a criança realize via computador. Lembrando que o objetivo é que a família possa aplicar. Então, nesses vídeos que vocês vão estar gravando, a ideia, eu pensei inicialmente na ideia de sucata, né, em casa, de materiais em casa, que vocês estejam propondo uma ideia de jogo que a família possa construir com a criança e aplicar. Okay? Mas tem também, fazendo algumas pesquisas no YouTube, na verdade, essa pesquisa eu não pesquisei sobre isso, mas caí nisso, né? Tem muitos canais, né, no YouTube, mostrando como se faz um jogo jogo da memória, jogo da roleta, de trilha, usando o PowerPoint. PowerPoint não é para isso, né? Mas tem como usar algumas ferramentas ali que fazem uma simulação desses jogos. Então, quem quiser pensar em algo a respeito nesse sentido, tudo bem também, é uma estratégia bacana. Claro que você não vai fazer um jogo igualzinho que aparece no canal lá de determinado professor, mas também, assim como a gente está falando da ideia do jogo dominó, é algo que você pode pegar a ideia e inovar em cima disso. Tá? Então, como não é um eletrônico você precise reconhecer, estudar assuntos relacionados à informática, é PowerPoint, então é mais simples e tem vários canais que mostram isso de maneira... Estou falando isso porque alguns gostam, às vezes, da questão tecnológica, né? Querem dar uma olhada nisso e é só pesquisar lá no YouTube quem acha isso interessante. Tá? Senão, fica na ideia mesmo de criação, com sucata, com materiais que tem dentro de casa. Então, para entrega até... hoje é quarta, gente, a entrega até terça, dia 10, porque daí dia 11, na semana que vem, eu vou estar com mais uma professora aqui comigo, eu estou tentando duas, uma eu já consegui. Vai estar ajudando a avaliar os vídeos. Então, a gente vai estar assistindo, vocês vão estar junto, assistindo, e ela vai estar... O processo de avaliação que eu estou pedindo para ela não é uma avaliar nota, é feedback, que esse é o mais importante. A parte de nota mesmo, a parte, vamos dizer, chata, que tem que aplicar, ok, eu vou estar aplicando. Mas acho que o mais importante para vocês é a ideia do feedback mesmo, né? De uma pessoa que trabalha com educação infantil, que está vivendo a educação infantil, ok? Então, é um vídeo, né, de 3 a 7 minutos, ali é uma ideia, 3 a 6 pessoas, mas quem quiser com uma quantidade menor, maior, só me avisa, né? Manda um WhatsApp lá avisando e tudo ok. Gente, o tema transversal, né? Eu respondi algumas perguntas sobre isso. Esse item aparece muito quando a gente está falando de ensino fundamental, às vezes não aparece tanto na educação infantil, mas é o quê? Quando você está falando de saúde, exercícios físicos, alimentação, educação financeira, Covid, respeito ao próximo, diversidade, quando fala das habilidades socioemocionais, que é uma coisa que aparece muito na BNCC, tem se falado bastante sobre isso, isso são temas transversais. Quer dizer, são temas que, quando fala a ideia de transversal, são temas que estão além das disciplinas. Né? É um tema norteador que vai permear todas as disciplinas, na educação infantil não se divide em disciplinas, né?
Mas é um tema que é como se fosse, ele norteia todas as áreas do conhecimento. Então, a matemática, o que a gente trabalha da matemática, né, os processos mentais, vai aparecer no meio disso, sabe? Então, por exemplo, vai ser um jogo, alguma coisa, para trabalhar os cuidados que as crianças têm que ter com o Covid, um jogo de trilha. E esses cuidados, a criança precisa lavar as mãos, ela precisa manter um distanciamento, dependendo da casa que ela cair, vai falar lá se ela lavou as mãos, ou para ganhar tantos pontos. Né? Se ela cair numa casa, vai ter lá, puxa, você esqueceu de lavar as mãos, perdeu tantos pontos. Então, a matemática aparece no meio disso, mas a história é em cima desse tema transversal. E que vai poder falar de alimentação saudável, vai poder falar de exercícios físicos, ok? Lembrando, sempre aparece no meio disso, a matemática é bem um instrumental, é uma ferramenta. Ela vai aparecer no meio dessa questão. O jogo deve ser possível de ser construído pelas famílias, ok? Público-alvo, crianças pequenas, que aparecem na BNCC, de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Até esqueci de deixar em vermelho essa questão. Recebi também perguntas de alunos perguntando se poderia ser para crianças menores de 3 anos. Né? Tem alguns casos de alunas que têm filhos, sobrinhos, irmãos em casas que são menorzinhos. Pode, né? Não tem problema. Quando a gente está falando de educação infantil, vai até, né, principalmente dos 2 anos aos 6, ali 5 e 11. Então pode, não tem problema. Ali só coloquei uma ideia de público-alvo, que é onde a gente mais vai estar trabalhando alguns conteúdos mesmo mais sistematizados, né? Mas não tem importância que sejam crianças menores. Continua valendo 4, então não teve alteração nisso, né? E, né, como eu comentei, daí na quarta que vem tem o professoras junto aqui, pensando no feedback. E claro, gente, são professoras que tem uma delas que talvez não esteja atuando, que seja antiga diretora, sabe? Eu tenho que ver certinho. Mas eu estou tentando diretoras atuais, até como forma também de mostrar o trabalho de vocês e que vocês se sintam reconhecidas por alguém que está no mercado, ok? Não, Érica, esse não é outro jogo, é aquele jogo que a gente está falando desde sempre, tá bom? Pode falar, Érica, só mandar o WhatsApp, não tem problema. Vai falar aqui mesmo, Érica? Se você quiser, fique à vontade. E esse jogo é o mesmo, tá? Porque eu estava falando da gamificação, esse que é o novo. O jogo é a mesma coisa, só coloquei em vermelho aqui as dúvidas que o pessoal foi mandando, daí eu fui respondendo. Tá bom, não tem problema, pode mandar para o WhatsApp daí. Então, a gamificação, né? Que é a ideia de desafios, possibilidade de ganhar pontos. Você vai escolher o momento que vai ganhar os pontos, né? Então, hoje tem uns pontinhos para ser atingido aí para quem está aqui durante a aula, né? E quem não está aqui, vão ter atividades que podem ser feitas depois. Então, né, alunos que não assistem a live não terão prejuízo, poderão fazer depois. É preciso conseguir 2.000 pontos para chegar aos 6 pontos do bimestre. Só que, olha só, os desafios disponíveis totalizarão mais do que 2.000 pontos. Sendo assim, você tem a possibilidade de jogar e melhorar seu desempenho. A ideia de game, né, quando a piazada, as crianças estão jogando, as meninas estão jogando, eles morrem, é a vida e continuam. Essa ideia, por isso vocês têm mais possibilidades ainda. Pode ser que, olha aquilo ali, alguns conseguirão 2.000 pontos antes mesmo de finalizar o bimestre. Pode ser que você já tenha conseguido lá, 2.000 pontos vai equivaler a nota 6, né? Você já finaliza o semestre com 10, antes mesmo do final do semestre, que é dia 24. Ok? Você vai poder controlar isso e assim, não consegui, preciso nada. Aí você faz mais um desafio, mais um game. E não serão coisas grandes, tá? Eu digo coisas grandes assim, que nem a minha prova, eu sei que a minha prova era uma prova que exigia bastante escrita, né, reflexão, leitura. Então, essas atividades vão ser mais pontuais, ok? Não vai ser no sentido, não estou dizendo que a reflexão não é importante, mas a gente já fez isso, vocês foram super bem, fizemos isso no primeiro bimestre. Então, agora é uma situação mais pontual do que a gente está discutindo aqui na disciplina.
Por isso que cabe bem a ideia de estratégias como essa, ok? Então, essa é a ideia. Vamos ver que pena, né? Tão pouquinho tempo só, mas a gente vai fazer uma coisa, tomara que seja uma coisa interessante aí para vocês que estão aqui comigo, pelo menos. Então, os 7 processos, né, que a gente está falando o tempo inteiro, 7 processos mentais de AG. Hoje, a gente continua falando sobre eles aqui nos slides, nos exemplos. Só lembrando que a gente falou lá de geometria, lembrando que na geometria o foco não é simplesmente as formas geométricas, né? O triângulo, o quadrado. A forma é a criança comparar, perceber, fazer associações, né? O que lembra esse formato do quadrado? O que lembra esse formato do círculo? Onde que tem isso? Ela conseguiu... Só um minuto. Derrubei o copo com água, ainda bem que tem... Ela conseguir fazer associações com essas formas, né, que é o mais importante na parte de geometria na educação infantil. Os números, também que a gente começou a conversar na semana passada, né? O número é a mesma coisa, né? Tem tantas escolas que focam naquela coisa, as crianças na infantil é importante que elas escrevam até o 20, até o 30. Por Deus, não tem diferença alguma, né? A escrita vai acontecer naturalmente, é igual o processo da alfabetização. Algumas crianças na educação infantil já saem até alfabetizadas. Mas não é o foco. A educação infantil oportuniza isso para as crianças. Mas o foco não é a grafia. O foco dos números é a criança fazer isso aqui, né? 1, 2, 3. É o processo de contagem. Ela perceber que essa quantidade 3 que eu estou contando é o que representa o número. Depois de passar dessa quantidade para o número 3, ok, é a grafia. Né? Que isso vai acontecer, né, de maneira natural até, vai estar acontecendo entre as crianças. E medidas, que é algo que a gente vai estar conversando hoje, que a gente acabou conversando um pouco até o momento. Só alguns itens da parte do número, que a gente falou na semana passada, para reforçar alguns itens, né? Gente, essa questão do número, né, na educação infantil. Eu coloquei aquele desenho do MM, acho que eu até comentei com vocês, né? Para lembrar um exemplo que eu tive com a minha sobrinha. Então, a contagem oral acontece inicialmente imitando um adulto, né? O vídeo, eu acho que eu coloquei para vocês lá, né? Agora eu tô lembrando, será que eu coloquei esse vídeo? Eu acho que coloquei. Tenho que até conferir no AVA depois. O vídeo mostrando crianças contando, mas crianças assim, de 1 ano e pouquinho, 2 anos, crianças que estão aprendendo a falar ainda e já contando. Né? A criança está imitando a família, imitando quem fica com ela, né, que está contando. Não quer dizer que a criança saiba contar, que daí aparecem esses vídeos no YouTube, né? Meu filho está contando com 2 anos de idade, ele já sabe contar até 20. Então, a criança sabe repetir o que está sendo dito. Contar mesmo, a criança sabe contar quando ela associa o número à quantidade. Daí sim que é considerado, opa, já sabe contar. Okay? Não quer dizer que esse processo não é um processo bacana, gente. Eu com essa minha sobrinha, que é a menorzinha da família, hoje que tem 3 anos, o que eu estimulo nela, né? Tá no parquinho brincando, tá no escorregador, vai estar subindo os degraus, né? Vamos contar com a tia agora. 1, 2, 3, no meio da brincadeira. Né? A criança vai participando do processo de contagem. Então, ela está vendo que, opa, existe uma ordem ali quando ela está subindo, ela está contando. Né? É disso que começa um processo de imitação e depois esse processo de imitação vai tendo sentido. Ela mesma, ela é meu teste, minha cobaia, né? Eu quando dei um pacotinho desse de MM para ela, eu falei, quantos tem aí dentro, Kai? Daí ela falou assim, 2. O 2 que ela falou significava o quê? Muitos. Né? Então, ela já se apropriou do processo de contagem? Não, ela não se apropriou. Ela ainda tem o significado de que 2 é muita coisa. E daí, assim, ela tem 3 aninhos. Crianças de 3 anos, às vezes, já conseguem contar até os 5, usando os dedinhos. Ela ainda não consegue. Ela fala que ela tem 3 aninhos, mas ela não faz o processo de contagem até o 3. Ela repete, se eu estiver falando,
mas ela não associa ainda. E o 2 para ela ainda tem significado de muitos. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes tem negócio da família comparação, né? Ah, nossa, mas meu filho tem 1 ano e já conta até 10. Né? Nossa, o meu ainda não consegue os números, ele está com 5 anos e pula os números. Cada criança no seu tempo. Não existe assim, essa criança tem dificuldade. Jamais eu vou poder olhar uma criança de 3 anos e falar que ela tem uma dificuldade no processo de contagem. Jamais. Eu não posso olhar uma criança de 5 anos e falar que ela está com dificuldade. Não. É assim, o que foi oferecido de ferramentas para essa criança anteriormente? É que pode ser que a criança realmente não consiga ter esse domínio do número até os 5, com 5 anos de idade, por exemplo, mas o que ela teve de ferramentas para que ela pudesse se apropriar desse conceito de número? Percebe isso? Não é assim, a criança. É antes de analisar isso que a criança ainda não conseguiu construir, é analisar o que foi oferecido de oportunidade. Né? E daí sim, né? Qual é a intervenção do pedagogo? Muitas vezes às vezes a escola manda, né, para um psicopedagogo, né, para ver se tem alguma questão psicológica, mas a análise que esses profissionais estarão fazendo essas, e vai muito em cima, principalmente na parte da matemática, né, dos processos mentais de Piaget, vai muito em cima do que essa criança já teve anteriormente. Se ela realmente já foi estimulada de várias formas, várias atividades, e realmente não construiu, então vamos tomar outras atividades para ver se essa criança vai desenvolver. Né? E que muitas vezes é isso. Né? Até porque cada um desenvolve no seu tempo. Né? Não tem assim, esse é muito bom, está fazendo tudo, conta até 10 e esse tem dificuldade. Não, opa! Né? E claro, vão ter crianças com mais facilidades para uma determinada área e outra com mais facilidades para outra área. Isso é natural do ser humano, ainda bem, inclusive. Né? Porque, como eu falei, isso é muito uma coisa da família. Né? A família olhar outra criança, comparar outra criança, puxa, ó, o filho da fulano de tal já consegue fazer isso, meu não consegue ainda. Né? E às vezes a família sem esclarecimento vai naquela de meu filho tem dificuldade. Não. Né? Vamos analisar o que foi oferecido e o tempo de aprendizagem de cada um. Okay? O importante, né, quando essa criança é pequenininha, ela perceber, por mais que ela não saiba contar ainda, mas ela perceber isso aqui, ó. Tcharam, e tcharam. Ela viu essa quantidade aqui e viu essa quantidade e viu essa. Ela conseguir perceber qual que tem mais. Por mais que ela não saiba contar ainda, ela já consegue perceber, opa, aqui tem mais. Super importante isso. Isso a gente consegue fazer com crianças já de 2 aninhos. Antes de 2 aninhos, 1 aninho e pouco, ela já consegue perceber. Né? Dá alguma coisa que a criança gosta bastante, e nessa idade é ótimo que eles gostam, inclusive, de brócolis. Né? Dá alguma coisa que a criança queira comer, frutas, né? Um pedacinho e põe um monte. Qual que ela vai preferir, se é uma coisa que ela gosta? Ela já tem essa percepção. E ali já está sendo desenvolvido comparação, olha aquele processo mental de Piaget, ele compara, super importante a criança comparar, até para ela conseguir perceber o que é igual, o que é diferente, o que é menor, o que é maior, é isso que a comparação nos leva a fazer. E daí nisso dar sentido à contagem oral para a quantidade que cada número representa. Então, ao invés dela só repetir o número sem saber o que representa, a criança já estaria entendendo realmente o que é aquele número. Quando que a gente diz que uma criança já sabe contar? Então, né? Passou por todos aqueles processos e ela já sabe. Primeiro, ela faz uma correspondência 1 a 1. Cada objeto, ela representa um numeral. Então, um objeto, um número. Ela consegue fazer essa correspondência aqui, né? 1, 2, nesse processo. Ordem estável, ordem das palavras, números, sem mudar. Isso é essa sequência, né? 1, 2, 3, 4, 6. Opa, não. Ordem estável é quando não pula. Então, ali, quando a criança já consegue fazer, começa como um processo de repetição, depois, como diz a correspondência 1 a 1, ela começa a associar o número à quantidade,
e ordem estável, sem mudar, ok? Identificação do objeto contado, tanto faz o objeto, a quantidade será sempre a mesma. Então, tanto faz se ele vai estar contando canetinhas ou se ele vai estar contando tampinhas. Então, aqui, peguei as minhas tampinhas. 1, 2, 3. Peguei as canetinhas. 1, 2, 3. Tanto faz o objeto. É a criança perceber que essa quantidade não está associada ao formato do objeto, mas sim à quantidade de objetos. Isso também é uma coisa que parece simples, mas para uma criança que está no processo de aprendizagem disso, né, dessa construção do número, é super importante. A cardinalidade. Somente o último número representa a quantidade total. Se eu tenho isso aqui, por mais que a criança inicialmente não consiga identificar, eu tenho 3, ela perceber que quantos eu tenho aqui, ela conta 1, 2, 3. Opa, 3. Então, ó, o último número representa a quantidade total. Mas ela, no início, ela precisa 1, 2, 3. Mas o total, ela percebe como sendo o 3. Okay? Indiferença da ordenação dos objetos. A ordem da contagem, se é esse ou aquele, é relevante para cada cardinal. O que quer dizer com isso? Deixa eu pegar um. Esta daqui. Essas 3 cores, olha lá. Peraí, cadê o verdinho? 1, 2, 3. Se eu começar por aqui, 1, 2, 3. Tanto faz. Indiferença da ordenação dos objetos. Não interessa se eu vou começar contando daqui ou daqui. A quantidade vai ser a mesma. Tá? Aquelas propriedades dentro da própria matemática, tanto faz a ordem com que eu vou estar contando. Se eu vou começar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, do meio, ok. Tá? Então, por isso, sempre atividades dessa maneira, várias formas da criança estar contando. Gente, esses slides que eu deixei com mais coisas escritas é até para lembrar, sabe? Às vezes vai pegar um certo dia na vida, né? Você está lá com a educação infantil, lembra alguma coisa, então por isso que eu coloquei um pouco mais de itens escritos, tá? Para que isso sirva até de ajuda para vocês, né? Quando vocês estiverem numa situação ali, queiram lembrar. Como esse processo acontece, né? Então, primeiro precisa juntar os objetos que serão contados e separar dos que não serão contados. Olha aquele processo mental de classificação. Então, aqui eu vou contar tampinhas e vou contar pincéis. Né? O que eu preciso contar? Ah, pincéis ou tampinhas? Ou vou contar os dois? Eu quero contar a quantidade de pincéis e a quantidade de tampinhas, então eu preciso primeiro separar e depois contar individualmente. Ou eu vou juntar os dois e contar juntos. Então, a primeira coisa no processo de contagem é essa análise. O que vai ser contado? Eu preciso contar numa sala de aula, uma estratégia para as crianças, né? Preciso contar na sala de aula a quantidade de crianças que tem nessa sala. Ah, contar a quantidade de crianças que tem na sala? Ok, vamos contar todo mundo. Mas aí a prof fala assim, não, agora eu quero saber só a quantidade de meninas. Tive que classificar. Né? Quantidade de meninas e quantidade de meninos. Okay? Ordenar para que todos sejam contados e somente de uma vez. Olha o processo mental de seriação. Gente, concorda que se eu der isso aqui para as crianças, ó. Deixa eu tirar daqui, ó. Se eu aqui para as crianças, para pedir para contar, aqui tem uma quantidade grande, né? Para a educação infantil nem é recomendado. Primeira coisa, para conseguir contar, não adianta simplesmente jogar isso daqui numa mesa para sair fazendo a conta, né? Deixa eu pegar esse aqui de exemplo. Aqui, ó. Aqui. Se eu tiver que contar isso aqui, essa quantidade, né? Quero contar aqui. Repare que até para nós contar essa quantidade, a gente consegue meio 3, 6, tal.
né? Meio até na louca ali, contar. Mas para um processo da criança é isso aqui, ó. O importante aqui, ó. Eu vou organizar, e até ideia de fila, né? Para ficar mais fácil o processo de contagem. Aqui. Concorda? Né? Assim, depois, para a criança, fica mais fácil até para organizar o que já foi contado, o que não foi. De seriação ordenada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pode ter mais que isso? Pode, sem problema. Né? Mas é que normalmente na educação infantil a gente vai estar indo muito na ideia até o 10 e normalmente a criança vai estar se apropriando mesmo até o 5, 6. Né? Se ela conseguiu já ir até o 10 associando ao numeral, excelente. Mas não precisa ter uma preocupação tão grande nesse sentido. Ok, gente? Tá tudo bem? Deixa eu colocar o slide aqui de novo. Alguma questão até aqui? Vocês estão perguntando. Utilizar os nomes adequados para a contagem, né? Então, ela ordenou, tudo certo? Beleza, Mari. Ela ordenou, fez esse processo de organização para fazer a contagem, daí propriamente inicia-se o processo de contagem, né? Entender que a quantidade total pode ser expressa por um único nome. Então, o processo, como acontece. Então, o último que vai contar, que significa realmente a quantidade total. As fases, tem um autor, o Sérgio Lorenzato. Ele vai estar falando que os processos de contagem, as fases do processo de contagem, né? Vamos ver se vocês se acham aqui, em que fase vocês estão. E tem um processo aqui que a gente vai se encontrar. Então, a primeira coisa, a criança vai estar manipulando os objetos e enuncia em qualquer ordem. Ela não se apropriou ainda da quantidade e a ordem. Né? Muitas vezes ela está pegando, que nem a minha sobrinha lá, que falou tem 2. O 2 para ela quer dizer muito. Né? Mas se ela está contando 1, 4, 7, excelente se a criança está fazendo isso. Né? Criança de 3 aninhos e 4 aninhos não tem problema. Ela já associou os números à quantidade, mas ainda não está na ordem. Então é um processo normal, ó. Enuncia em qualquer ordem. Ok. A criança conta encostando o dedo em cada objeto e falando o numeral correspondente. Opa, 1, 2, 3, 4. Ela conta encostando o dedinho nos objetos, até para não se perder, já diz o numeral correspondente. Então, inicialmente, ela já consegue identificar números, mas ainda não a quantidade. Depois ela já consegue. A contagem se dá 1 a 1, apontando os dedos. Ela não encosta o dedo mais. Ela aponta. Eu vejo que eu vou contar e faço assim. Eu faço isso até hoje. 1, 2, 3, 4. Isso. Né? Tá? Ela vai vendo e vai contando sem precisar encostar. Ela aponta. Isso também tem a ver, olha que bacana, né? Com o desenvolvimento do próprio cérebro, uma questão de química mesmo. Né? Já se apropriou do outro, então agora eu não preciso mais encostar no objeto que eu vou contar. Eu consigo fazer esse processo. A contagem ocorre por meio do movimento dos olhos, 1 a 1. A gente não faz isso também? Eu me vejo no anterior, me vejo nesse, às vezes 1 a 1 contando. Né? A gente olha assim, 3, 6, estou contando aqui a quantidade de pincéis que tem aqui. Eu não preciso nem encostar. Né? Eu só olho ali, opa, a distância, movimento dos olhos, de 2 em 2, 3 em 3. Opa, esse já está num outro nível, está muito com a cara das crianças já do ensino fundamental, né? Segundo ano, terceiro ano, aquele ali, que daí já se apropriou do processo de contagem, ela consegue ver uma determinada quantidade, e a partir dessa quantidade ela já consegue contar de 2 em 2, 3 em 3, ela forma conjuntinhos, né? Já vai contando, meio tipo agrupando mentalmente. Então também já é um outro nível de associação. E por multiplicação, por exemplo. Por multiplicação, gente, é bem aquele clássico da sala de aula. Imagina nós lá na antiga Campus Osório, oh, saudades, né, gente? Lá na Osório, e daí ter que... Eu preciso contar quantos alunos tem na sala. Né? E percebendo que a maioria das carteiras estão sendo usadas, se é uma sala grande,
Por multiplicação é quando eu sei a quantidade de filas, né? Então, são 5, 6 filas e cada fileira tem 10. Então, eu faço uma contagem até aproximada, não quer dizer que eu faço 1 a 1, é uma contagem aproximada, a quantidade de fileiras e a quantidade de pessoas em cada fila. Então, 6 fileiras com 10 pessoas, 6 vezes 10, aproximadamente 60 pessoas. Ok? Esse é o último estágio, segundo Lorenzato, da contagem. Gente, eu não sei vocês, mas eu, em algumas situações, eu me pego aqui, na contagem, apontando os dedos ainda, né? Em época de prova, eu me lembro, em época de prova, que eu tinha que contar, às vezes, a quantidade. Às vezes, a turma que estava fazendo prova não é aquela coisa organizada de 10 pessoas em cada fila, né? Numa fila tinha 3, na outra tinha 7, na outra tinha 5, e daí eu tinha que contar mesmo. Muitas vezes a contagem não era assim, só olhando nos olhos, eu fazia esse... Pensa, gente. Estava no estágio 3, segundo Lorenzato, lá de educação infantil ainda, que eu precisava pôr o dedo, quase contar o aluno segurando. Que fiasqueira, né? Mas vocês não se percebem assim? Às vezes tem que tocar, ou vocês já passaram, já estão no nível... E claro, por isso que eu falei, dependendo do momento, né? A distância também de 2 em 2, 3 em 3, também acabo fazendo isso quando é um conjunto maior, mas sempre eu preciso, eu não sei vocês, organizar esse conjunto. Né? Eu preciso, isso que eu preciso contar, eu preciso ter um mínimo de organização, que daí facilita o meu processo de contagem, do que realmente ficar... Porque se não tiver organização, o mais fácil é contar tocando mesmo o objeto. Né? Separar ele, seriar ele, né? Vou estar separando para fazer um processo de seriação para daí dar conta da contagem. Tem sentido isso, gente? O que vocês acham? Como vocês se veem fazendo? E eu acho tão bonitinha essa parte, eu acho quase uma poesia. Isso. A única que eu acho poesia, né? Você fala, gente, poesia é onde nesse negócio, né? Gente, esse negócio de correspondência 1 a 1, que aparece ali, a criança, por mais que ela não se apropriou do processo de contagem, essa questão aqui, esse exemplo dos botões e de palitinhos. Às vezes eu pergunto lá, qual conjunto tem mais, o de botões ou de palitinhos? Ela ainda não... Veja que é uma quantidade muito próxima um do outro. Né? Um tem ali 6, o outro tem 5. Uma quantidade pequena de diferença, né? Nessa situação, essa correspondência 1 a 1 é isso. Um botão para um palitinho, um botão para um palitinho. Qual que é a ideia dessa questão? Né? Quando ela faz de 1 a 1, correspondência 1 a 1, ela percebe, opa, sobrou um botão. Tem mais botões, então. Tem um a mais. Mesmo que ela ainda não saiba contar. Mas quando ela faz essa correspondência, ela consegue perceber que tem um botãozinho a mais. Bem importante isso, antes inclusive do estágio dela de associação ao número e a contagem. Dependendo do cansaço, prof. Se eu estiver muito cansada, preciso de 1 em 1. Acho que é bem isso, Mariana. Se não, eu vou por conjuntinho. Que bacana, né? Mas nas crianças que convivia, a maioria estava no estágio de apontar. Perfeito. Mariana, essa riqueza que você fala, sabe? De perceber isso nas crianças, né? E perceber não quer dizer assim que a gente tem que intervir, né? A gente fala assim, agora vamos, a criança já está contando no dedinho, vamos tentar fazer com que ela conte sem o dedinho. O lindo disso é que a gente não precisa falar, agora tiramos o dedinho, né? Tiramos, vamos contar. Não, isso vai acontecendo naturalmente. Quem consegue ter na escola a possibilidade de conviver com as crianças consegue perceber esse desenvolvimento, que é natural. Ou melhor, natural graças aos estímulos que são realizados. Existe um estímulo nisso, né? Existem atividades para serem desenvolvidas nesse sentido. Mas não exatamente aquela coisa de agora é atividade para tirar o dedinho. Não, você vai vendo que isso vai acontecendo de maneira natural. Né? Ou até os 45 anos, que nem eu, que às vezes vai no dedinho ainda, como diz a Mariana, quando a gente está cansada. Né? Gostei da justificativa, Mari, é bem isso mesmo. 1 a 1 também numa atividade... Gente, essa atividade é bem comum de educação infantil.
né? Eu quero colocar uma criança para cada brinquedo. Então, aqui, isso pode ser no real mesmo, né? As crianças lá na escolinha. Olha o que aconteceu aqui, cada criança com um brinquedo, correspondência 1 a 1. E daí, olha o que aconteceu, a peteca. Gente, aqui é a melhor parte. A criança tinha ali 5 crianças e 6 brinquedos. Cada uma tem que escolher um brinquedo. Vamos pensar que isso foi na prática mesmo, né? No presencial, na vivência, com as crianças e com os brinquedos. E daí, o que se faz com a peteca? Vamos escutar das crianças as opções que elas vão dar. Pode ser que nisso as crianças já falem, não, peraí, vamos fazer então com essa ideia da peteca. Daí a Mariana grita lá, eu quero ficar com a peteca também. Por que a Mariana não pode ficar com a peteca? E os outros amiguinhos só com uma? É discutir isso com as crianças. Não, peraí, cada um escolhe um brinquedo. Se a Mariana também quer a peteca, então ela vai abrir mão lá da pipa e vai ficar com a peteca depois, vai ficar com a peteca. E abriu mão o diálogo, a argumentação. Gente, melhor parte. Espetacular. Tá? Veja que vai ter a matemática nisso, esse desenvolvimento, essa correspondência 1 a 1. Lembra lá do estágio de processo mental do Piaget? Correspondência é isso aqui, né? Que vai aparecer em um monte de brincadeiras. Como eu citei o exemplo para vocês, aquele de arrumar a mesa para o almoço, para o jantar. Um prato para o pai, um prato para a mãe, um prato para a avó, um prato para o irmão e um prato para mim. Vai fazer correspondência 1 a 1. E nesse processo, a criança perceber, quando tem uma atividade como essa que sobrou a peteca, nós colocarmos perguntas. E agora, o que a gente faz? Escutar o que as crianças têm para falar nisso. Não existe o certo ou errado. Existe a gente escutar as possibilidades das crianças e ver a riqueza de respostas que vão aparecer ali. E como aparece, né, gente? As crianças são ninja, assim, né? Eu não gosto muito desse termo, mas assim como aparece o nome alfabetização, vai aparecer também alfabetização matemática, esse eu gosto, e numerização. Eu acho numerização tão estranho, mas enfim, tem o mesmo processo do termo alfabetização matemática, né? Mesma coisa quando a gente fala em letramento, numerização, é a mesma coisa. Para as letras e para os números, né? Então, isso é um processo, quando vocês escutarem esses termos, né? Um processo de alfabetização com os números, pois abre para o uso deles, para que seja um instrumento de apropriação até da própria realidade. Então, é o reconhecimento dos números que acontece quando? Quando uma mãe vem perguntar para você, um pai vem perguntar a uma família, desde quando, e isso pergunta, mãe e pai adoram fazer esse tipo de pergunta, né? Lá na educação infantil, quando que meu filho já tem que saber conhecer os números? Você fala assim, desde que ele nasceu. Porque o processo acontece desde que nasce, né? Quando a criança está começando a visualizar o mundo, ela vê os objetos, ela começa a manipular os objetos. Quando ela está manipulando, ela já está observando, comparando, classificando. Olha os processos mentais de Piaget. Aí depois, claro, a família incentivando no princípio da contagem. Mas quando iniciou o processo, assim como as letras, né, o letramento, desde que ele nasceu. É uma continuidade. Então, por isso que aquelas famílias que incentivam muito a criança com 2 anos já associar qual é o número 2, qual é o número 3. Tem famílias que escrevem muitos números e ficam mostrando para a criança, né? Eu, como mãe, e no que eu conheço hoje, o que eu faria? Né? Também não fazia atividades nesse formato com meu filho. É muito mais essa criança estar num parquinho ou estar dentro de casa com atividades que tenham que movimentar o corpo, né, que precisa subir, e eu vou estar contando junto com eles, do que necessariamente uma criança com 2 anos descobrir que o 2 é esse símbolo aqui. Isso, ok, a criança vai aprender, mas isso não existe um significado disso que vai ser uma criança mais esperta ou não por conta dessa situação. Tem crianças que se desenvolvem e que já conseguem ter essa percepção de 3, com 3, 4 anos, mesmo sem alguém estar fazendo esse estímulo. Né? A gente tem crianças com mais habilidades, com altas habilidades em algumas determinadas áreas, que conseguem esse tipo de desenvolvimento.
Eu só estou querendo dizer que para a família, do senso comum, que percebe que o número é super importante e a criança já contar até o 100 na educação infantil, não é isso. Né? Não é isso que vai dar a qualidade do processo de matemática dessa criança, né? É preciso seriar, ordenar, então aquele processo de colocar em ordem, né? A criança perceber num conjunto e fazer ordenações nesse conjunto super importante. Para colocar em ordem, precisa comparar antes, né? Olhe os processos mentais, coisa mais bonita. O que tem? Quando a gente está comparando o que vem antes, o que vem depois, gente, isso daqui lá na frente vai ser aquele sucessor e o antecessor. Na minha época, a minha professora falava assim, deu vizinho. Ela escreveu o 7, o vizinho antes e o vizinho depois. Agora a gente não chama mais a ideia de vizinho, né? É o nome correto, sucessor e antecessor. É o número que vem antes do 7 e o número que vem depois do 7. Para a criança conseguir se apropriar desse antes e depois, ela teve que seriar. Antes de seriar, de ordenar, ela teve que comparar. Ó, é um processo contínuo. Okay? E o exemplo das cartelas com diferentes tamanhos. Ah, isso daqui eu coloquei justamente para não esquecer. Primeiro, a criança vai estar sempre manipulando isso aqui, né? É o real. Se eu tiver que fazer uma ordenação de... Deixa eu pegar uma ordenação aqui de... Cadê meu... A criança vai estar fazendo um processo de ordenação. Eu organizei minhas coisas aqui no feriado, gente. Estou tão orgulhosa. Mas daí, como tudo que a gente tira de um lugar e coloca em outro, às vezes eu me perco onde é que eu coloquei meu novo lugar. Aqui, ó. A criança, num processo de ordenação, pensa aqui que eu fiz em círculos. Eu quero que ela ordene isso aqui de acordo com o tamanho. Ok? Então, eu vou colocar aqui o tamanho. A criança vai estar manipulando isso aqui. Na ordem, tá aqui. E esse é o último. Ok? Um processo nesse aqui, né? De ordenação. Veja, aqui ela está manipulando o objeto. Quando eu escrevi ali exemplo das cartelas com tamanhos diferentes, é como se ela tivesse uma cartela. Todas as cartelas do mesmo tamanho. Olha o exemplo dessa daqui. Aqui, cartelas do mesmo tamanho. Ó, cartelinhas, não tenho nada nelas, tá? Mas aqui dentro dessas cartelas eu vou estar colocando figuras. Posso estar colocando, por exemplo, as próprias bolinhas ali, com tamanhos diferentes, mas a criança perceber que, opa, o nível é maior. A cartela é do mesmo tamanho, mas o objeto que está dentro representa um determinado tamanho. Se eu for colocar uma formiguinha e colocar um leão e uma girafa, o meu desenho da formiga vai ter o mesmo tamanho do leão e da girafa, mas ela vai ter que fazer a representação. Opa, peraí, a formiguinha eu sei que ela é pequena, a girafa eu sei que ela é muito grande, a baleia eu sei que ela é imensa. Às vezes a criança nem viu a baleia ainda, né? Então, também associar no papel, depois que ela já conheceu esse objeto, também faz parte, ó, outro nível mental de associação. Isso é bacana? Uhum. Sabe o próprio jogo da memória, não. Mas tem muito joguinho de cartela mesmo, né? Que a criança precisa fazer alguma associação nesse bichinho. E eu pensei naqueles outros jogos, sabe aqueles que coloca aqui, que a criança fica uma carta aqui, daí a pessoa vai falando o que lembra esse objeto. Ah, é um animal pequenininho, é um animal que tem pelo. E a criança vai dando hipóteses de qualquer... Sabe do que eu estou falando? Aquele jogo que coloca aqui, daí vai fazendo perguntas. Quando a gente vai dando essas descrições para a criança, vai colocando novas representações para ela, para que ela possa, a partir dessas informações, criar outros níveis de associação até chegar ao animal, ao objeto que está ali, que ela tirou. Como que é o nome disso, gente? Tem o jogo disso em casa. O meu piá, se a gente não fez doação já. As crianças não gostam, Érica? Você já jogou?
Não é? Isso é sensacional, gente. Jogo desse tipo, ó, pensando na ideia de jogos, é excelente. Excelente esse de descubra quem é pelo argumento, pela associação que a criança tem que estar fazendo. As outras crianças vão ter que falar: esse animal é grande, esse é pequeno, esse tem pelo, esse não tem. Olha a quantidade de associação de raciocínio lógico. Espetacular. Vamos brincar, vamos fazer desafio. Desafio de adulto agora, né? Deixa eu pegar aqui e colocar para vocês. Gente, essas plataformas que eu vou deixar. Ai, meu Deus. Eu tô com um probleminha no meu computador, sabe? Fiz umas caca nele, andei usando insights que não eram os oficiais. Eu tô com uns vírus aqui nessa coisa. Deixa eu só. Mas ele está se comportando. Deixa eu só abrir aqui o arquivo para poder colocar ali no chat para vocês, isso que fica mais fácil. Espera aí. Aqui. Então, indo nesse processo de gamificação, gente, tira a remela da vista aí. Quem nem tirou a remela para conversar comigo. Aproveita e tira agora. 5 minutinhos, que são 4 questões só, é bem rapidinho. Quem está só com o celular, não tem problema. Tá? Vai estar acessando pelo celular mesmo, sai aqui da aula, depois volta, não tem importância. Deixa eu colocar aqui para vocês o link dessa plataforma. Este. Acessou esse link, daí ele vai mostrar. Deixa eu só ver se eu já deixei, que eu coloquei ontem à noite, deixa eu ver se ele não se perdeu aqui. Aí, que às vezes se perde. Não está funcionando. Então, ali, você entra nesse link. Depois, room name, que é o nome da sala, se coloca Isa Moleta. Moleta com 2 T's. E depois vai pedir o seu nome. Aí você digita seu nome. E aí vão aparecer 4 perguntinhas, que é bem o que a gente estava conversando aqui. Tá? 4. E daí, responda essas 4, a gente já vai fazer devolutiva. São 4 perguntinhas, então cada uma vale 50 pontos. Tenta fazer aí. Depois vai ter mais uma atividade para quem não estava aqui na aula, também para conseguir realizar, para que ninguém fique perdendo pontinho, tá? E o bom de quem está aqui na aula pode fazer essa e depois mais a outra. Por isso que pode ter a possibilidade de conseguir os 2.000 pontos até antes. Opa, já estão entrando, a Fer já entrou, Mayara também, Mariana também, ótimo. Então é só clicar no link. Primeiro a sala é Isa Moleta, com 2 T's, depois digita o seu nome. Tem alguém que entrou na sala com o meu nome. Então, só a primeira vez vocês colocam Isa Moleta. Na segunda vez que ele tem o nome, daí vocês digitam o nome de vocês. Depois eu quero saber quem que entrou 2 vezes ali, que entrou no segundo com o meu nome, só para eu ver quem foi. Prof, foi eu que entrei com o seu nome. Como eu não sei mexer direito. Não tem problema, Fran. Ótimo que você já se identificou também, que eu já deixo anotado aqui, que eu sei que você é Isa Moleta. Não tem menor problema. Natália, bom dia, você tá aí? Eu nem tinha visto, a Natália chegou, não tinha visto aqui. Bom dia, Natália. Que bom que você está.
Mariana, que rápida você. Érica, só clicar direto nesse link. Quando você clica nesse link, Érica, vai aparecer aquela telinha ali, Room Name. Né? Se tiver em português, ele vai estar perguntando o nome da sala. Aí você escreve Isa Moleta. Aí depois pedir o teu nome, né? Your name. Daí você digita o teu nome e ele já vai carregar. Não tá dando certo assim? No final, quando termina, ele diz, né, a quantidade de acertos que teve. Como são 4 questões, quem apareceu lá 100%, né, acertou os 4, já tem os 200 pontos. Quem acertou uma quantidade menor, se quiser mais uma vez jogar, pode jogar de novo. Tá? Quem não conseguiu a pontuação máxima, pode jogar de novo. Se já imagina qual que fez confusão, entra novamente para tentar melhorar a pontuação. Pode ser feito ainda dá tempo, tá? Ótimo, Érica, vi já que você apareceu aqui. Ah, Fran, você conseguiu entrar como você. Já tô te vendo aqui também. Normal, Nath. Uhum. Deixa eu olhar aqui. Pode ficar sucia, já terminou, foi 100%, então ok. Uhum. Tá certinho. Gente, as meninas, o pessoal está terminando. Essa ferramenta do Socrative, eu também vou deixar um vídeo gravado para vocês, como profs, a usar com as crianças, também é uma possibilidade. É mais para ensino fundamental, né? Mas as crianças do infantil 5, né, com 5 aninhos ali, que já estão quase indo para o primeiro ano, dá para montar algumas atividades ali com elas, é bacana. Né? Nesse projeto que a gente está falando de gamificação, de desafios, ensino híbrido, que a gente já sabe que no ano que vem vai continuar, a gente não vai ter vacina ainda para 2021 para todo mundo, né? Então vai. E vamos pensar assim, se vai continuar o ensino híbrido em 2021, 2022, por mais que tenha vacina, já vai estar tão incorporado em todo mundo que vai continuar existindo.
né? Então, tem se discutido muito o papel do professor, do pedagogo, que tem o domínio dessas tecnologias. Domínio de tecnologias não quer dizer um professor pedagogo que conheça tudo de tecnologia, mas ele sabe que existem possibilidades, que ele pode usar algumas ferramentas para melhorar a qualidade da sua atividade, né? Seja para o aluno para participar, né? Para o aluno estar junto do processo, isso é super importante. Ok? De ter a visão, peraí, não precisa saber lidar com tudo. Né? Tem muitas coisas que eu não lembro também de tecnologia, que a gente pesquisa, vai atrás. Isso é um diferencial hoje do pedagogo que já está saindo da sua formação com esse domínio. Né? De novo, não é a tecnologia que vai salvar a educação, ela nunca salvou. Eu trabalho com tecnologia de educação desde 1993 e nunca a tecnologia salvou. Nunca. É o papel do professor. Só que a tecnologia, dependendo do papel que o professor vai estar mediando, ela pode ajudar, né? Dependendo da maneira como o professor vai estar trabalhando nas aulas, né? Mas não é a tecnologia salvadora. Bom, vamos fazer só, né? Tudo bem, vou admitir que se não tivesse tudo isso de tecnologia, né? A gente nessas salas compartilhando, a gente teria aula, né? Então tudo bem, ela deu uma ajudadinha, ela nos salvou sim, né? Mas é o papel do professor em possibilitar essa aula, né, em organizar essa aula que melhora ou não a qualidade. Porque pode estar sendo uma aula mais tradicional do que era no presencial, usando a tecnologia. Né? Fala, Fran. Eu terminei de fazer, daí eu acho que você já deve ter respondido a Natália, mas como eu estava fazendo, eu não escutei. Fica parecendo que está carregando outra atividade e Certinho. Normal. Fran, eu já vi que você terminou, você pode até sair já. Eu vou compartilhar agora aqui. Enquanto eu fiquei proseando aqui com vocês, eu vi que vocês terminaram. Deixa eu mostrar aqui. Olha que bacana. Como prof, o que tem de bacana nisso daqui, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha a visão que eu vejo aqui com vocês desse aplicativo. Esse aqui, né? Então, eu vejo ali todos que fizeram. Essa aqui era eu, né? Que a Fran tinha entrado com o meu nome, depois a Fran entrou de novo. Então, esse que não foi concluído aqui. Ok, né? Não tem problema. Olha que bacana. Eu consigo ver, peraí, aonde que os alunos tiveram mais dúvidas? Opa, teve a 2 aqui, alguém fez uma confusãozinha, teve a 4 também. Já a 1, essa aqui, né, tá errada, tô desconsiderando. A 1 e a 3, todo mundo acertou. Então, eu, como prof, eu posso chegar aqui nessa 2, vamos ver qual que era a 2. Claro, eu ocultei os nomes ali, porque não é o interesse mostrar quanto cada um acertou, né? Olha ali, quando a criança percebe vários brinquedos, como, por exemplo, bolas, carrinhos, ursos, tudo bagunçado, isso até a gente discutiu na aula passada, né? E a mãe ou o pai pede para ele arrumar cada brinquedo de acordo com o tipo e colocar no seu devido lugar. Essa organização é uma atividade relacionada ao processo mental de Piaget, os processos mentais, classificação, né? Ele está classificando cada coisa no seu devido lugar, ok? Essa que seria a resposta da letra C. E outra que teve confusão, ó, o que todo mundo acertou, não vou nem preocupar. Vou colocar essa 4 aqui, ó. Com relação ao conceito de número, a única alternativa falsa seria, deixa eu ver aqui, foi marcado letra C, a resposta era B. A resposta correta era, é fundamental na educação infantil a escrita do número. Gente, não é fundamental na educação infantil a escrita do número. Olha a letra C, é importante que a criança tenha acesso à grafia, mas não é fundamental. Isso é uma verdade. Né? É importante dar essa oportunidade para a criança, mas não é fundamental. Né? A construção do conceito de número é priorizada na educação infantil a partir do conceito de contagem. Uhum. Eu quero ser aquela professora chata que vocês vão ficar lembrando de eu falando o tempo inteiro. Contagem, contagem, associação do número com a quantidade. Esse é o mais importante mesmo. E o D, falar os números de maneira oral e relacionar a quantidade, é mais importante do que o processo de escrita, a grafia. Perfeito, é a cara da educação infantil. Embora algumas escolas vão estar indo na linha da escrita, né?
para a criança escrever até o 10, até o 20, até o 30, até o 100, né? Mas perante o que a gente está estudando de processos mentais do Piaget, né, de desenvolvimento de raciocínio lógico, não é o mais importante. Mas, como diz ali, a gente oportuniza a ideia da grafia. Ok? Deixa eu voltar aqui. Voltou. Todas vocês que estavam ali, vocês viram que aparece, né, uma quantidade de... No final apareceu para vocês também quantos vocês acertaram, quantos vocês erraram. Então, cada questão valia 50 pontos. Vocês já têm ali a quantidade de pontos que vocês já fizeram nessa. Eu vou ter uma planilha que eu vou estar controlando isso também na quantidade de pontuação de vocês. Esse aplicativo Socrativo eu não pago por ele. Então, quem não está assistindo a aula e for fazer depois, esse do Socrativo não consegue estar fazendo. Mas eu vou deixar pendurado na aula, assim que a gente terminar essa parte aqui, da live, eu já vou deixar na aula para vocês uma... Deixa eu voltar aqui só o slide. Eu vou deixar uma outra atividade do AVA, que também vai estar valendo 200 pontos, para quem não participou da live. E se vocês que estão aqui quiserem participar também, acumular mais pontos, é como se vocês estivessem indo para a fase 2, por exemplo, podem, tá? Então, também mais pontinhos que vocês também já vão poder realizar. Então, para quem fica aqui, e sempre perguntas menores, tá? Como eu falei, não que eu não gosto de perguntas que exijam reflexão, mas é um processo mais de game mesmo, né? Jogou, consegui, passei, eu vou indo, né? Sem precisar com perguntas mais pontuais, ok? Para ser uma dinâmica mais rápida. Ótimo, Fran, eu adoraria que vocês participassem. E nesse sentido, gente, né, de estar participando ativamente do processo de aprendizagem. E vai estar no AVA pendurado, tá? Vai ter duas chances para estar fazendo, então é aquele esquema, resolve. Não conseguiu, pode resolver de novo para conseguir mais pontuação. E eu vou estar somando tudo isso numa planilhona, ok? Eu falei que dó que foi já no finalzinho, senão daria para estar fazendo isso desde o início, eu gosto muito. As medidas, aí esses minutinhos finais. Gente, trabalhamos na educação infantil com que medidas? Bom, a gente trabalha na educação infantil com tudo, essa é a verdade, né? Medidas de comprimento, medidas de massa, de capacidade, de tempo e sistema monetário. Olha, tudo isso a gente consegue trabalhar na educação infantil. Eu coloquei ideia de régua ali, de dinheiro, de calendário, para achar o peso aqui dessa maçã, a capacidade de litros. Tudo isso a gente vai estar trabalhando na educação infantil. Mas de que jeito? Medidas de comprimento. Gente, muito mais aqui do que a criança na educação infantil manipular a régua, não é a régua mais importante na educação infantil. Na educação infantil, o mais importante é a criança medir usando a mão dela. Por exemplo, eu vou medir aqui qual é o tamanho desse meu livro da Mafalda. Eu vou usar a minha mão. Opa, uma mão e mais um pedacinho. É o tamanho do livro da Mafalda. A criança usar a medida, a mão, o pé. A gente faz isso até hoje, né? Que quer calcular a quantidade, a distância que tem de um lado para o outro. Né? Como a gente faz isso contando a quantidade de pés? E concorda que um tem um pé maior que o outro? Né? Eu vou ter um pé 38, a gente vai ter pé 42, 35, e a medida vai variar, porque o pé de cada pessoa, os pés de cada pessoa são de tamanhos diferentes. Mas isso é importante para a criança. Ela se apropriar, olha a ideia do conceito de medida. Não é ela pegar a régua e falar, opa, esse livro aqui tem 30 centímetros, é o mesmo tamanho da régua. Exato? Não é isso. O importante é ela manipular instrumentos que vão dar indicativos do tamanho de cada objeto. Isso é medidas dentro da educação infantil. Aquele exemplo que eu coloquei ali de fitinhas é isso aqui, ó.
pegar uma fitinha aqui. Tá aqui. Peguei essa... Opa! Peraí, peguei a fita que não tá recortada. Aqui. Peguei essa fitinha aqui, ó. E a partir dessa fitinha, vamos medir. Vou usar essa medida aqui para estar medindo o tamanho do meu notebook, o tamanho do quadro, o tamanho da cadeira. Eu vou usar essa unidade de medida. Quanto é essa unidade de medida? Não tem problema. Não importa eu saber qual é essa unidade de medida. O importante, o bacana é o quê? É a criança usar esse instrumento e falar, para contar, para ver o tamanho do quadro, deu 4 fitinhas desse tamanho. E daí, para outra criança, eu vou entregar uma fitinha menor. Daí, na fitinha menor, a criança vai falar, essa minha fitinha menor não deu 4, deu 7, porque a fitinha era menor. E daí a gente lança para as crianças aquelas perguntas, por que será que para a Bruna deu 4 fitas, o tamanho do quadro, e para o João deu 7? A criança investigar, a criança perceber que, peraí, se eu tiver uma fita maior, e for comparar o tamanho de um quadro com uma fita maior, vai dar uma quantidade menor de fitas do que maior. Natália vem me contar um caso e eu adoro, quando vem textos aqui piscando. Na escola onde trabalhei, a prof da turma realizou uma atividade de comprimento sobre o tamanho das crianças e utilizou um barbante para medir. Perfeito, Natália. Lindamente a prof da escola que você trabalhou. É isso. Nem aparece o número, né? É isso, não aparece. Na educação infantil, a ideia do barbante, daí a criança até no chão, né? Medindo ali. E depois ela não comparou, Nath? Eu acho que ela deve ter pego o barbante, né? E comparou o barbante de cada criança, podendo formar até um gráfico. Ela fez alguma coisa nesse sentido? Espetacular. Gente, e olha a beleza disso. Poesia, gente. Matemática virou poesia. Não existe o número. Olha, perfeita, prof. Não existe, não é preocupação, o número vai aparecer depois. Se ela consegue se apropriar disso, analisando, o que é mais importante, quer dizer que eu estou fazendo uma associação do meu tamanho com o tamanho do barbante. Eu olho aquilo e falo, cara, eu sou do tamanho desse barbante. Sabe aquela coisa dos pais, da família, quando a criança vai crescendo? Com o Caio tinha isso, a gente ia colocando o risquinho, né, dele, que ele vai e aumentando de tamanho. Espetacular! Espetacular fazer isso com as crianças. A criança se percebendo, opa, de tempos em tempos, olha que eu estou crescendo. Né? A gente está trabalhando unidade de comprimento com as crianças. As crianças ficavam se olha que processo mental que você falou, Natália. Comparar. É isso. Ó, gente, arrepia. Sou a mais louca do. Adoro essa parte. Porque, assim, às vezes para a família, é tudo uma questão de estão brincando, arriscando a parede lá para ver a altura. Não. Né? Tem isso, tem conceito de medida nisso. Tem esse tipo de comparação espetacular. Gente, isso aqui a gente está falando em educação infantil, mas o primeiro ano vai muito nesse processo. Às vezes as escolas têm a leitura assim, né? A educação infantil, para ajudar, né? Principalmente o infantil 5, lá o pré-2, né? Para ajudar no primeiro ano, mas o pensamento é o inverso. O primeiro ano deveria trabalhar com a educação infantil, inclusive reforçando esse tipo de trabalho da educação infantil. O primeiro ano é muito cara de educação infantil. Não é o pré-2 avançar para o primeiro ano, mas sim o primeiro ano trabalhar muito com essas manipulações. Tudo que a gente está falando aqui é muito carinho até primeiro ano, educação infantil primeiro ano, que é o processo de alfabetização, né, de numerização que a gente viu ali para reconhecimento, isso, da matemática. Olha onde a matemática está. E bem legal isso que a Natália falou, sem o número, né? Não precisa aparecer o número. Na ideia de medidas de massa, gente, mesma coisa. É aquela coisa do dia a dia. Por isso, as famílias que não conseguem ter a percepção nisso, olha o papel do prof. Importante comentar sobre essa questão. As crianças que brincam numa gangorra.
né? O sobe e desce, a criança mais leve, a mais pesada, que vai estar fazendo com o adulto essa brincadeira. Olha a questão de medidas de massa que está sendo trabalhado. Olha o exemplo ali segurando, né? Uma azeitona, uma uva aqui, e segurando uma melancia. Daí a gente usa aquele processo mental, uma uva, uma melancia, de comparação. Qual que é mais pesado, qual é mais leve? Até a criança pequenininha já vai saber informar ali, porque meu exemplo foi tombo, né? Olha a ideia das cartelas aqui, né? A uva, ó, eu tenho 2 cartelas, a criança não está segurando o objeto, mas até por, né, uma coisa pequenininha, que ela já remete a uma uva e uma melancia, ela já vai estar sabendo que a melancia é mais pesada. Mas não sabe ainda, também, não é importante na educação infantil que a criança associe uma balança ao peso. Pode aparecer, né? Eu posso falar para a criança da régua como sendo um instrumento de medir, não tem problema. A gente não ignora isso da vida das crianças, mas ela não precisa manipular a régua, ela não precisa manipular um instrumento para medir a massa das coisas. O importante é ela segurar e perceber qual que é o mais leve e qual é o mais pesado. Olha os cachorrinhos segurando ali. Qual cachorrinho mais leve, mais pesado? Né? É essa comparação. Isso é o mais importante. Como a gente descobre, né, o peso, a massa das coisas segurando? Okay? Esse é o princípio. É quando a gente está segurando. Ai, olha que pesado esse. E a gente propicia para as crianças, vamos ver qual aqui na sala, qual objeto que é o mais pesado, qual que é bem levinho, né? Quando a criança vai estar usando isso aqui, né, gente? Bem levinho, né? O meu da bruxa, né? Ó, bem levezinho, né? Agora eu tenho um objeto mais pesado, né? A criança fazer esse processo aqui, segurar, né? Qual que é mais leve, qual que é o mais pesado, qual que é o maior e menor, que seria pela ideia de comprimento, né? Da criança ter que medir qual é o maior, o menor, sempre na ideia de comparação com os próprios instrumentos. Que instrumentos? O corpo dela. Ela, a mão, esse é o mais importante nessas medidas, né? Medidas de capacidade. Gente, mesma coisa, né? Quanto cabe? Qual será que cabe mais? Aí a gente está trabalhando com as crianças. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Né? E na prática, né, gente? Eu coloquei a foto ali, mas na prática a criança está percebendo isso aqui. Peraí, qual será que cabe mais? Né? Opa, claro, esse daqui que cabe mais. Será que tem um maior que esse ainda? Nossa, tem esse aqui. Qual que é o maior? Olha o processo de ordenação que a criança faz, comparando as 3 garrafas. Tem uma garrafa menorzinha ainda. E melhor ainda nesse de capacidade. Eu tenho essa garrafa e tenho essa aqui. Uma experiência das crianças. Quantas garrafinhas dessa eu preciso encher para colocar água até o limite máximo dessa daqui? Gente, olha a comparação, olha a experiência para as crianças. Quanto eu preciso colocar dessa garrafinha aqui dentro, aqui, para encher essa garrafa? Percebe que a criança vai estar fazendo associação de... Opa, ela não precisa saber isso aqui, ó. Isso aqui, ó, 500 ml, 1 litro. Não precisa. Não tem necessidade disso aqui. A gente sabe como adulto, tá? Mas a criança, ela perceber, opa, eu tive que colocar, quero ver quanto tem aqui, 200. Essa aqui acho que é 200, essa aqui acho que é 500. Então, ela perceber aqui que eu vou colocar 2 cheias dessa daqui e mais um pouquinho de outra. Experimentos. Ela ainda não sabe, né, que aqui, opa, 2 de 200 mais um pouquinho, que vai ser 100, né, que a gente sabe, vai dar o de 500. Eu sei que 200 mais 100 vai dar 500. A criança não precisa saber disso, mas é na experiência. Quando chegar lá no terceiro ano, gente, ela vai estar começando a associar que 2 garrafas de 500 vai dar uma de 1 litro. Mas assim,
Lá no terceiro, a gente começa a associar daí com o ml, o que é 500 ml, o que é 1 litro, só que desde a educação infantil, ela já vai estar fazendo essas atividades aqui, ó, essa manipulação. Percebe? Sem a preocupação dos números. Quando lá na escola tem a hora do lanche e a prof pega uma jarra de suco e vai estar colocando, essa jarra aqui vai dar para encher, vamos ver quantos copos? Dá para encher 10 copos, mas nós estamos em 15 crianças, então precisamos de mais uma jarra de suco. Ali, a gente está usando, mostrando para a criança, espera aí, temos uma jarra grande, e depois nós vamos colocar o suco em cada copo, cada criança vai ter uma quantidade, que é equivalente, a soma de todas essas quantidades é equivalente à soma da jarra. Gente, isso é complexo, né? Isso não é um processo mental simples, isso é um processo mental complexo que a gente já trabalha também com as crianças. De novo, medidas de comprimento, medidas de massa e de capacidade, manipulação, dia a dia, com atividades inclusive em casa para as crianças, né? De como, na hora de distribuir a comida, as frutas, qual que é a fruta mais pesada, qual que é a fruta mais leve, né? É dentro do que a gente trabalha no contexto da criança, sem se preocupar com números que aparecem ali. Eu vou me apropriar de novo do que a Natália falou, nada com número, não precisa. A construção do conceito de número está nisso, nessas manipulações, a partir disso que a gente constrói o significado de número de verdade. Gente, medidas de tempo adoro. Até porque medidas de tempo, desde que eu entrei para a pedagogia, foram coisas assim que eu pensei, gente, isso daí também é medida, né? Era uma coisa que eu não me tocava, que era medida, né? Por que medida de tempo? A criança perceber o dia e a noite, perceber frio e calor, temperatura, né? E aquele desenho ali do bebezinho até o senhor mais velho tem a ver com medida de tempo. E assim, ó, medida de comprimento eu consigo com a fitinha. Para saber qual é o mais pesado, qual é o mais leve, eu consigo fazer esse processo aqui, né? Opa, estou segurando esse aqui, estou segurando esse livro, eu sei que o livro é bem mais pesado, né? Eu estou manipulando e estou conseguindo perceber. Capacidade, a quantidade de água que eu vou estar colocando, né? Não só a água, mas, né, a capacidade, o que tem dentro de um pacote de arroz, a quantidade de grãos, tudo, né? Não simplesmente líquido. Eu vou estar conseguindo pela manipulação. Mas e o tempo? A gente não consegue medir, né? Perceba, o dia e a noite. A gente sabe, e a criança também, né? A partir disso, olhando para o céu mesmo, tá claro, é o dia. Quando a gente sabe que vira a noite, o que acontece quando vira a noite? O relógio. Acontece com as horas, o relógio já é trabalhado na educação infantil, a organização da rotina da criança, né? O horário que a criança chega na escola, o horário que a criança vai dormir. Vai dormir quando é noite. Que horas é que dorme? Que horas mais ou menos que acorda? Então, por mais que a gente não consiga medir, a gente tem instrumentos como o relógio, que vai nos dar a precisão desse tempo. Isso também faz parte de um processo de medida. Outra medida, que é essa questão do frio, a calor, como que a criança percebe? É sentindo mesmo no corpo, né? É aquela questão assim de... A gente até falou sobre isso lá na aula passada, né? No exemplo do jogo lá da temperatura. O sol, nem sempre o sol, nem hoje. Hoje tem um solzinho que eu tô vendo aqui, mas não deve estar tão calor, não. Acho que tá meio friozinho lá fora, inclusive. Nem sempre o sol vai estar associado ao calor. E pode ser que tenha sol, seja um dia frio. Né? O que é essa sensação de frio? É esse experimento com as crianças, né? Normalmente, nas férias, final de ano, época de Natal, Ano Novo, aqui no Brasil vai estar calor, normalmente. Então, as pessoas vão para a praia, aproveitam, usam uma quantidade menor de roupas, porque sentem calor, né? Quais são os alimentos
eventos que são interessantes para serem utilizados nessa época. É isso. Esse é o processo que a gente mais trabalha em unidades de medida. Esse exemplo, quem tem experiência da escolinha já deve ter visto com as profs trabalhando, aquela ideia da criança lá, quando ela está com 4 aninhos, 5, alguma coisa assim, pedir para essas crianças trazerem uma foto delas bebê, enquanto bebês. As crianças adoram isso, né? Eles ficam se matando, um mostrando para o outro a foto deles de bebezinho. O que a prof está trabalhando com isso? Simplesmente mostrando, né? Quando eles eram pequenininhos? Unidade de medida, né? O tempo, como o tempo passa. A gente consegue perceber que o tempo está passando através do quê? Dessa atividade. É olhando quando era o bebê, depois fui crescendo, usando a ideia que eu falei para vocês da criança na parede que a gente vai riscando. Opa, era pequenininho e foi aumentando. O que aconteceu? O tempo foi passando. Quando passa um ano inteiro, fiz mais um aniversário. Agora não tenho mais 2 aninhos, tenho 3, tenho 4. E é ali que a gente consegue mostrar para a criança a existência desse tempo. A gente cria, né, formas de medir o tempo, que é o mais complicado, porque a gente não pega um instrumento. Né? A gente tem que fazer uma comparação maior. Lindo, lindo, lindo essa ideia das unidades de medida de tempo. Sem contar, gente, que quando vai chegar na ideia de lua, de noite, vem aquelas perguntas sensacionais para as crianças, né? Quantas estrelas tem no céu? Escuta para ver o que as crianças vão responder. Sensacional, né? Quantas nós temos no céu? Quantas estrelas? Qual a quantidade? Por que será? Umas crianças vão responder, eu acho que tem 10. A minha sobrinha responder 2, né? Porque é muito para ela ainda, né? E o que quer dizer isso para essas crianças, né? Outra criança que já se ligou que tem números muito grandes vai falar, tem 1000. Ela vai achar que 1000 é o maior número do universo. Né? É escutar o que as crianças têm para falar disso. Não é a resposta correta. Nem a gente sabe a quantidade de estrelas, né, gente? Mas é escutar o que as crianças sabem sobre isso. A partir disso, as argumentações. Gente, sistema monetário é o último sistema que aparece ali para as crianças, né? E agora, primeiro, sistema monetário. A gente não tem mais cheque, né? Esse aqui já era. Concorda? Né? Não faz parte mais da realidade, né? Quanto tempo faz que vocês não usam cheque? Cheque nem, acho que não tem mais mesmo, né? Será que alguém usa cheque ainda? Eu acho que não. Mas aparecia nos livros didáticos de 5 anos atrás, ainda aparecia como era o preenchimento, pensando lá em primeiro, segundo ano, né? Lá para frente. Aparecia como se preenchia o cheque. Que também fazia parte, era um sistema de medida de dinheiro, que a gente poderia comprar as coisas usando o cheque. Agora é cartão, né, gente? É cartão e poucas vezes o dinheiro, né? Cada vez mais a gente vai estar com uma geração de crianças que o PicPay, né? Que não precisa nem o cartão mais, tudo se resolve pelo celular. Né? Então é uma nova até construção de aprendizado para as crianças. E olha como é complexo, gente, né? Meu pai ainda usa, o cheque, Natália, é mesmo? O meu pai também, Natália, ele fala assim, mas não aceita cheque? Vai, por Deus. Não, né? Meu pai também pergunta, Natália, você falou agora que era uma coisa que tinha que pagar num jogo do Caio lá. Eu falei, estão vindo aqui em casa buscar, mas tem que trazer dinheiro. Ele falou, mas pode ser cheque? Eu falei, que cheque, meu Deus? Se eu falar de cheque, a pessoa vai gargalhar na minha cara, né? Não é? Ai, meu Deus. Agora, né, tudo pelo celular. Isso a gente trabalha com as crianças. Veja que é um conceito mais complexo, né, de entender que é por celular, não sei o quê. Até eu mesmo instalei esse negócio de PicPay há pouco tempo. O meu irmão vende os negócios de vinho, eu falei, traga uns vinhos para mim aqui em casa. Ele me trouxe, eu falei, me dá a tua conta para eu depositar. Ele falou assim para mim, que coisa mais antiga, irmã, você que é de informática. Eu falei, por que antiga, meu Deus? Quer que eu pague com dinheiro? Ele, não, um PicPay. Eu falei, pensa, gente, eu não tinha nem instalado esse negócio. Daí que ele, tirando sarro da minha cara, fui me apropriar do que era o dito cujo desse negócio. Daí onde já o banco já notificou no negócio do Pix lá, para não precisar pagar, eu falei, por Deus, a quantidade, né,
não consegue dar conta de quanta novidade nisso. E assim, gente, num processo de educação infantil, né, se a gente vai se adaptando, vão tendo novidades, as crianças também. Só que para a educação infantil são as cédulas, né? O que faz mais sentido para a criança é isso aqui. E não simplesmente as cédulas e as moedinhas reais. Isso aqui também, ó. Isso aqui. Eu não coloquei número nisso. Eu poderia ter colocado até uma figurinha aqui, qualquer coisa, simbolizando a ideia de dinheirinho. Os profs adoram fazer na educação infantil, eu até primeiro ano. Faltou nota de 200, Mayara, é verdade. É verdade, Mayara, esqueci de colocar os 200 ali, gente. Já vi nota de 200? Eu não vi a de Itacuja ainda. Não fui apresentada a ela ainda, não peguei ao vivo ainda, não. Essa ideia aqui das cartelinhas, para a criança, na hora que está brincando de mercadinho, é isso aqui, ó. 1, 2, 3. Qual é o nome que a gente vai dar para o nosso dinheirinho? Vai ser laranjinha. 3 laranjinhas, que é a cor do meu dinheiro. 4 laranjinhas. Então com 4 laranjinhas eu consigo comprar um cartão bem lindo para vender lá no mercadinho que a gente fez. É isso. A ideia do dinheiro para a criança não precisa necessariamente, podemos trabalhar, né? Tem o dinheirinho para a educação infantil, aqueles de banco imobiliário, dos bancos de brinquedo mesmo, que tem de jogo, né? Pode ser trabalhado. Eu até mostrei para vocês na aula passada também um jogo de trilha lá que tinha com meu filho, que tinha as moedinhas, né? A moeda grande equivalia a uma moeda de 500 e uma moeda menorzinha que equivalia a uma moeda de 100, que por mais que meu filho não soubesse o quanto era 500 e o quanto era 100, ele conseguia saber que essa daqui tinha um valor menor que essa por conta do tamanho. É muito cara de desenvolvimento da educação infantil, né? A criança conseguir se apropriar por conta do tamanho, inicialmente, né? Porque nesse caso aqui, se eu estou usando todos do mesmo tamanho, inicialmente, e dependendo da faixa de desenvolvimento da criança, todos têm o mesmo valor. 1. Esse também é 1. Então, 2, 3, porque eu estou me aproveitando das crianças que ainda estão num processo de contagem, né, de desenvolvimento. Mas o dinheirinho dessa maneira, com 2, 5, 10, aparece, a moedinha aparece também. Mas sempre fazendo analogia com as crianças, se elas ainda não sabem representar o número e a quantidade, com tamanho maior, menor, para que ela consiga perceber que vale mais, ok? Até ela chegar realmente do, opa, ela já se apropriou, ela sabe que essa nota de 2 aqui é menor do que essa nota de 10, embora elas tenham o mesmo tamanho. É uma delícia ver com a criança, né, de educação infantil, aquele monte de moedinhas, sabe aqueles cofrinhos? Nossa, cofrinho é a alegria da vida das crianças, né? Dá aquele monte de moedinha de 10 centavos, a criança é a mais feliz do planeta, porque ela tem certeza que ela é a criatura mais rica do mundo. É isso. Né? Ela está vendo, ela já consegue a quantidade, mas ela não sabe o valor daquela moedinha. E depois que vai sendo construído isso ao longo. É tão bom quando as notinhas de centavozinhos valem tanto para as crianças, né? Isso é espetacular. É espetacular e é um processo completamente natural e a cara da educação infantil. O cartão, gente, é a mesma coisa. Assim, cartão se utiliza muito ainda, né? Eu uso direto o cartão. Mas só estou comentando sobre isso porque, claro, a gente não vai falar com a criança sobre PicPay, né? Mas são coisas que vão mudando ao longo e a gente vai se adaptando. Então, hoje é muito a cara ainda do dinheirinho, que a criança vai conseguir manipular, e o cartão, porque ela vê a família utilizando o cartão. Né? Eu lembro para o meu filho, pensa a ideia dele, que sensacional, né? Ele adorava quando ele ia no banco comigo, ele via que eu enfiava o cartão e saía o dinheiro. Meu Deus, né? Mas que máquina legal, você só põe um cartão e ela te dá dinheiro. Né? Para fazer ele entender, Caio, não está me dando. Né? O meu dinheiro está guardado. Mas está guardado aonde? E o pior é que tem umas perguntas que, se for parar para pensar, gente, está guardado aonde o dinheiro? Você concorda que o nosso dinheiro no banco não existe? Gente, parar para pensar que o nosso dinheiro no banco não existe, o dinheiro físico.
Existe um sistema que dá conta do dinheiro que tem lá, mas ele não está guardado em lugar nenhum. Como dizer, meu filho, o teu dinheiro está guardado dentro dessa máquina? Aí eu, dele, mãe, mas está vindo outra pessoa tirar o dinheiro dessa máquina. Não era o teu dinheiro que estava aí? E eu respondi o quê? Não, Caio, é que tem dinheiro para todo mundo. Não, então essa máquina dá o dinheiro para todo mundo mesmo. Eu me contradizia o tempo inteiro com as perguntas que ele fazia. Daí a gente para pensar, eu ficava pensando, eu não tenho dinheiro, o dinheiro não existe, o banco está guardando uma coisa minha que não olhe, que não é loucura? E por que eu estou falando isso? A gente escutar a criança argumentando. Muitas vezes aquilo que é automático para a gente não tinha nem parado para pensar. Não é esse negócio de PicPay agora. Meu irmão ainda falou assim, vou te mandar R$1 aí para ficar na tua carteira. Cara, eu tenho um dinheiro virtual agora no meu celular. Eu estou controlando aqui, né? Minha carteira. Eu abro a carteira dessa Text. Não é doido esse negócio. Aquilo que aparece em outros países, que aqui no Brasil também já está acontecendo, passou pela loja, pegou tudo, já automaticamente, quando você sai da loja, já debita automático só pela tua entrada e saída da loja. Pela quantidade de conexões que existem ali mesmo. Gente, entrei num outro papo viajandão aqui, né? Que não era tudo isso só para lembrar que o cheque, coisas que vão estar não sendo tão utilizados, né? Ainda já praticamente quase ninguém utiliza, para novas coisas. Né? E essas crianças também vão se deparar com esse mundo e cabe à família, então, aos professores discutir com as crianças sobre isso. E até perguntar mesmo, como será que, onde está esse dinheiro no cartão? Mal que as crianças têm para falar, que muitas vezes até a gente tem dificuldade, eu tinha dificuldade para conseguir achar a resposta. A quantidade de perguntas que essas crianças faziam. Deus o livre do céu. Eu ficava pensando, gente, eu não sei onde está meu dinheiro mesmo. Eu sei que está numa conta, mas o dinheiro não existe. Bem louco. Tá? Paramos esse por aqui. Antes. Gente, tem mais slides, mas não tem. Deixa eu só me lembrar quais eram os outros slides que eu coloquei. Exemplos de estatística. Gente, eu vou gravar vídeo para vocês nesse daqui, porque é bacana. Tá? Com ideias de estatísticas, probabilidade e análise combinatória na educação infantil. Okay? A gente até comentou sobre isso, que é a ideia de gráficos, tal, mas eu quero deixar algo mais elaboradinho para vocês. E para não ficar tão cansativa a live, eu gravo um vídeo menor falando sobre isso. Experiência aqui. Esse é a experiência do pé de feijão. Para a criança de educação infantil, normalmente a escola vai estar trabalhando com a ideia da experiência do pé de feijão. Gente, nós vamos fazer essa experiência do pé de feijão. E qual que é a ideia? Né? A experiência do pé de feijão tem tudo a ver com essa unidade de medida que a gente trabalhou, medida de tempo. Porque a gente vai colocar o grãozinho de feijão ali, vai colocar o algodão, vai estar colocando água, para que depois brote e vire um pé de feijão. Essa experiência com as crianças de educação infantil. Qual que é o objetivo dessa experiência? É pura ciência isso aqui. É pura ciência, total. Porque a criança vai estar percebendo o que acontece nessa plantinha ao longo dos dias. Não aconteceu nada ainda, não brotou. Um dia, 2 dias, 3 dias. Quanto tempo demora? E essa atividade, eu peço para que vocês, quem está aqui, se já conseguir fazer hoje, coloca lá num copinho. Pesquisa lá como você vai fazer o seu pé de feijão. Principalmente quem faz muito tempo que não faz essa atividade, é bacana de ser feito. Tá? Então, primeiro, que relação que tem isso com a matemática é o tempo, unidades de medida, cada dia, conforme o cuidado vai, eu comprovo para a criança que o tempo muda, porque antes estava só um grãozinho e agora já brotou. Quanto tempo demorou? Então, ela tem noção da quantidade de dias a ser trabalhado com as crianças também, essa atividade. E, a partir disso, discutir por que o meu demorou mais ou não demorou tanto, por que o meu não deu certo. Eu já cheguei a fazer... Pensa, gente, pé de feijão não tem como dar errado.
a minha experiência deu errado. Esqueci de colocar água, deixei em local que não devia. Eu sei que eu já consegui até pé de feijão mesmo, não foi bem sucedido para mim. E eu coloquei aqui para vocês, então, ó, mais um desse projeto gamificação, experiência do pé de feijão, esse vale 400 pontos. E esse aí vai estar disponível sempre, tá? Sempre que eu digo, até o último dia do bimestre, dia 24. Qual que é a ideia aqui? Deixa eu só mostrar, deixa eu ver se está aberto aqui. Espera só um pouquinho, está aberto. Vai aparecer essa telinha aqui para vocês, deixa eu compartilhar. Eu já vou colocar aqui. Quem quiser já dar uma sondada, é esse link aqui. Essa ferramenta, não sei se pronuncia Padlet, Paddle, não sei como se pronuncia. Bem legal para ser usado, inclusive na educação infantil. Tudo isso ficará depois, eu coloco links lá no AVA, tudo explicando, tá? Vai aparecer essa carinha aqui para vocês. Deixa eu compartilhar a tela. Compartilhar aplicativo tela, esse aqui. Essa carinha que vai estar aparecendo, ó, experiência do pé de feijão, 400 pontos. Insira pelo menos 2 fotos do plantio até a semente brotar e inclua o texto de como foi a sua experiência com o pé de feijão. Essa que é a ideia. Gente, ó, olha a cara que aparece esse ambiente. Só tem um sinalzinho de mais aqui, ó. Nesse sinalzinho de mais, olha o que vai aparecer. Você dá um título para a tua experiência e escreve. Ó, tem aqui para você inserir foto. Aqui, se você quisesse inserir alguma coisa da própria pesquisa, né, do Google, alguma coisa assim, inserir hiperlink, fazer o upload de algum arquivo. Tem aqui os 3 pontinhos, ó. Várias outras coisas que podem ser incluídas aqui, nessa pequena caixinha. Então, você dá um título, coloca as fotos que você vai estar tirando da sua experiência. Não tem problema, se por um acaso, por isso que eu já contei um caso triste, né, do meu pé de feijão que não deu certo. Se você faz um pé de feijão e o pé de feijão de alguma maneira não brota, não tem problema. Vale a experiência, porque a gente vai ter que trabalhar com a criança também, que fez o pé de feijão em casa, o pé de feijão não deu certo. E daí, tentar entender o que será que a gente fez que não deu certo no nosso pé de feijão. Então, não tem problema de não brotar. É bem bacana, inclusive, ter esse lado para a gente ter também como discutir com as crianças sobre isso. Ok? Esse aplicativo vai estar até o dia 24. Faça um teste, veja. O que eu quero que vocês escrevam ali? O meu, né, demorou 5 dias, demorou uma semana para brotar. O meu em 3 dias já brotou. E vai ter um padrão, né, de comportamento, mas não quer dizer que tenha que ser igual para todo mundo. Vai ter diferenças entre um e outro, ok? Entenderam a ideia? Como é? Daí também, ó, coloquei mais um aplicativo. Todos esses aplicativos que eu estou usando para vocês, que podem ser usados para as crianças, depois eu deixo vídeos gravados, subo lá no canal, para que vocês possam também, quando quiser pesquisar alguma coisa, usar com as crianças, de novo. Estou tentando inserir dessa tecnologia para vocês. Ninguém vai precisar sair daqui expert nisso, mas é assim, ó. Cheguei lá na escola, estão falando em aplicativos, eu lembrei de alguma coisa que foi utilizada. Não só comigo, né, gente, com os outros professores, com todo mundo de pedagogia que está utilizando. Mas tem uma quantidade imensa, né, de aplicativos aí, agora mais ainda, aparecendo aí para compartilhar, para poder usar das aulas. Esse aplicativo eu conheci numa live desses congressos que aparecem aí, e contando história, não conhecia esse aplicativo. Ou melhor, eu já até conhecia, mas não tinha usado, já tinha escutado falar. Daí eu vi, uma professora estava contando uma história, e daí todo mundo que estava no congresso foi participando da história, um monte de caixinha, espetacular, espetacular. Falei, gente, que bacana, né? Isso para ser utilizado, e até para os adultos, né? Na verdade, o adulto se impressiona mais com a tecnologia do que com a criança, né? Porque para a criança já faz parte daquele mundo dela ali, né? E pelo menos para mim, adulta, às vezes tem coisas que são mais surpreendentes. Ok? Virgem Maria, Senhor do Céu.
assim, ó, Érica, Fer, Fran, Maiara, Mariana, Natália, muito obrigada por ter me aguentado 2 horas de live. Prof, eu que agradeço. Ai, Suas Fran, aulas obrigada. são maravilhosas. Oh, Fran do céu, eu vou ficar com um sentimento eterno de culpa sempre de não conseguir acabar as coisas antes. Ai, meu Deus do céu. Me empolgo, sou muito encantado com a educação infantil. Imagina se tivesse 30, 40 na sala, né, gente? Eu consigo me empolgar com nós 6, nós 7 aqui, né, gente? Ah, que coisa. Pode dar palavrinha agora, Mari, pode dar palavrinha por WhatsApp, por aqui, aonde você quiser. Então, muito obrigado. Gente, para a semana que vem eu vou reforçar, né, esses combinados, tudo isso eu mando no AVA ali certinho. Do jogo, né, principalmente a postagem do jogo, que eu também vou estar criando lá no AVA para vocês. Para a aula da quarta que vem, que, né, a gente tem convidados juntos dentro da Evolutiva, nesse dia vai, eu imagino, das 8 até as 11. Né? Pode ser que acabe antes, dependendo da quantidade de vídeos, de análises. Então, esse já deixo ali que talvez gaste as 3 horas mesmo, mas no sentido que seja interessante para vocês, até recebendo devolutiva das professoras que estarão participando. Ok? Deixo finalizando a live, então, muito